Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para um bate-papo com vocês, um café com fé. Eu desejo um shalom, aquela paz maravilhosa que só Yeshua pode proporcionar para nós. Nós precisamos disso para o nosso dia a dia e a gente precisa se comunicar com Deus, Pai amado, todo-poderoso, soberano, único, verdadeiro. Deus tem tantos atributos que a gente até se perde às vezes de falar tantas coisas com ele. Hoje eu estou com duas pessoas importantíssimas aqui. A Ivani Camargo, shalom para você, Ivani, como vai? Tudo bem? Shalom, Alex, shalom, Vandinha, shalom a todos que nos ouvem. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. E eu estou com a Wanda. A Wanda é minha esposa, para quem não sabe, e hoje ela está participando com a gente aqui nesse bate-papo. Oi, Wanda, faz uns 3 minutos que eu te vi, mas mesmo assim, shalom para você. Shalom, shalom para você, para Ivani e shalom para todos que estão ouvindo, porque é muito gostoso. A gente tem duas coisas boas: café e fé. Olha, tem coisa melhor? Quer coisa E melhor? Hã? não, Espírito Santo com a gente. Olha que maravilha! É isso que é gostoso. Estar junto com pessoas queridas, com fé e com o Espírito Santo, que vai dirigir a gente. É verdade, é Amém. verdade. E a gente só pode agradecer, você está prestigiando a gente, ouvindo a gente e dando feedback, dando um retorno para a gente, dizendo o quanto a gente está falando coisas boas para você. E o tema hoje é uma continuação, na verdade, do tema que vocês já devem ter assistido. É, como é que a gente conversa com Deus? Como é que a gente se comunica com Deus? E a gente chama isso de oração. A gente começou na primeira parte, vê um pedaço disso, né? Que está em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Mas a gente, na verdade, fez essa primeira parte do versículo 5 ao 10, onde a gente procurou lembrar um pouco do que Deus espera da gente, né? Não é aquelas orações repetitivas, não é aquelas orações sem você sentir no coração, porque Ele só vai te responder se você realmente abrir o coração para Ele, tiver uma conversa franca com Ele. Então, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler a partir do versículo 9 para a gente ter um ponto de diálogo. Ele diz assim no versículo 9: portanto, orai deste modo. Quem é ele? Ah, Yeshua, Jesus Cristo, Yes. o Yeshua Hamashia, o ungido de Deus. Ele, no Sermão do Monte, ele deu essa instrução. Como é que você conversa com Deus? Portanto, orai deste modo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, não. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas. Em algumas traduções diz as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores, ou seja, aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí ele continua, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e às mulheres também, claro, também tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então vamos discutir um pouco isso. Essas meninas aqui têm muito para contar para a gente. E eu também. Bom, então, Então, nós vamos começar do versículo 11, porque até o versículo 10 a gente estudou um pouquinho na nossa reunião anterior. É, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
É só no café da manhã que a gente pega esse pão? Ou todas as vezes? O que que você entende aí, Ivani? Vou começar com a Ivani. É, Sim. com essa frase aí, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Conta um pouquinho, É, o que que você sente, o que que você entende dessa frase? pois é. Parece, Alex, que isso tem tantos significados, né? Assim, não, é o pão, porque Jesus é o pão, né? Ele disse: Eu sou o pão da vida. Hum. É o pão, porque é aquele alimento diário que a gente precisa todos os dias, né? E não só o pão físico, mas o pão que é a nossa comunhão com Deus, que é aquele nosso chegar ao Pai, né? O Pai Nosso, quando fala Pai Nosso, né, sempre dá um sentido muito coletivo, né? Parece que é uma oração que abarca o Pai, o Filho, o Espírito Santo e todos aqueles que creem nele, numa grande convivência, porque quando você fala que precisa o Pai Nosso, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer, todo dia você está lá, né, ah, construindo essa relação, você está convivendo com Deus através da vida de Jesus, né? Então, assim, o pão nosso não é só o pão que a gente come, mas é o pão que a gente vive com Jesus, a nossa comunhão com Ele, né? E tem outros significados, assim, né? Por exemplo, os discípulos que estavam ouvindo, eles sabiam muito do que o pão nosso, o pão vem da terra, né? Eles agradecem o pão que vem da terra, mas agradecem a Deus, porque sabe que não vem da terra, vem de Deus, né? Então, assim, tem muitos significados, né? Esses são os que eu imaginei agora. Eu não sei o que vocês têm aí para completar. Wanda, fala um pouquinho, Wanda. Eu acho que o pão uma das coisas que eu li é assim, passarinho se preocupa com as coisas? Não, Deus proverá tudo. Então nós temos que deixar para que o Yeshua entre no nosso coração, porque ele vai trazer esse pão, seja físico, espiritual, financeiro, porque ele proverá tudo. Então, pão da vida é ele. Não tem outra saída. É ele, sempre será ele. Temos que abrir realmente o coração, que é a mente, né? E entender. Quando eu li uma vez esse negócio, mas passarinho não se preocupa com o que vai comer. Por que a gente está preocupado? Ai, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós não temos que estar preocupados. Com certeza, com certeza, esse pão da vida, que é Jesus, que é Yeshua, ele vai cuidar de nós, como ele cuida de tudo. Agora, tem os planos de Deus, então temos que deixar Deus agir. Mas é muito bom estar na mão de alguém que sabe tudo e que dá essa liberdade para a gente não ficar ansiosa, para a gente não ficar remoendo as coisas. Eu acho que é isso. O que que você acha? Eu acho tudo isso que vocês falaram, não estou copiando, não, tá? Mas uma coisa que eu acho é que, na verdade, você está mostrando, você está criando um relacionamento com Deus, você está fortalecendo um relacionamento com Deus. Não é só o pão físico de que a gente está falando. A gente está falando do pão espiritual, que é o próprio, como Yeshua disse, como Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? E ele até falou assim: olha, celebrem a minha memória, lembram disso? Celebrem a minha memória. Quando você pega o pão, lembra, isso é o corpo que eu sacrifiquei. Tá? Então, o pão, ele é o teu relacionamento com Deus. Na verdade, você começa falando com o Pai, né? Pai nosso que estás nos céus, né? 2 versículos atrás. Você está criando um relacionamento com Deus de uma maneira concreta. Eu estou aqui, Deus, eu estou conversando com você. Eu sei que você me ouve.
e é bom a gente dizer assim, me ajuda a te ouvir também, quer dizer, vamos fazer um two-way communications, né? Quer dizer, eu converso contigo e o senhor conversa comigo, eu quero ouvir do senhor. Eu acho que é muito nessa linha. E essa oração, e essa oração não é assim, eu não preciso fazer literalmente essa oração, mas eu preciso lembrar de fortalecer o meu relacionamento com Deus. É assim que eu vejo isso Uhum. daí. E Gostei. aí, oi, desculpa. Não, eu gostei e tem mais. Nesse relacionamento que Deus quer, que a gente fala com Ele, porque Ele ama isso, Ele ama a gente conversar. Ele que Deus não é milagroso. Ai, olha, eu preciso, sei lá, disso ou daquilo. Não, Deus quer que conversa com Ele. Isso é o gostoso, é a gente saber que nós dependemos dele para tudo e que ele está no controle e ele gosta disso. Ele gosta que a gente conversa com ele. É, Não, é isso que a Wanda estava falando e que você falou também, assim, é, Deus sabe de tudo que a gente precisa, né? Como a Wanda falou, os passarinhos não precisam se preocupar, porque eles se entregaram, eles sabem que eles não podem fazer nada, é Deus que faz tudo para eles. Para nós também, a gente não precisaria nem pedir, porque Jesus também falou, em Mateus 6,31, ele falou, o pai sabe de todas as coisas que vocês precisam, mas o que ele quer mesmo é que a gente tenha essa dádiva de uma vida diária com ele, né? Uma vida diária, um encontro diário com ele. E a gente vai construindo essa comunhão, como vai construindo a nossa própria nutrição, né? Essa vai construindo essa comunhão através desse pão diário, a gente vai construindo a relação com ele, né? é verdade. E é uma relação pai-filho ou mãe-filho, mãe-filha, da mesma maneira, né? A gente gosta quando os filhos da gente conversam com a gente. E Deus Uhum. gosta quando a gente conversa com Ele. Ele Isso. diz: Eu estou aqui, é só você se chegar que eu estou aqui para te ouvir e para te orientar. E eu acho que é muito isso. Mas ele continua, Yeshua continuou, e perdoa-nos as nossas dívidas e, em algumas traduções, nossas ofensas, né? Assim como também nós temos perdoado aos nossos devedores. Você sabe que eu acho que é uma das coisas mais complicadas da vida. Eu já ouvi tanta gente, e às vezes a gente se sente assim, dizendo: Eu nunca vou perdoar aquele sujeito. É, Vocês já devem ter ouvido isso. já. Se não fizeram pior falando isso, né? Eu já falei isso, tá? Mas o que Deus quer é que, na verdade, a gente perdoe aqueles que pisaram no nosso calo. Doeu, doeu pra caramba. Mas, ok, eu entendi. Eu vou perdoar você. Como é que vocês veem esse negócio do perdão? Vamos começar com a Wanda agora, porque senão ela vai ficar com ciúmes, que eu passei primeiro para a Ivani, e agora vou passar para a Wanda primeiro. Então fala, Vandinha. Na verdade, nós humanos não conseguimos perdoar. Quando alguém pisa no nosso calo, como diz Alexandre, é uma coisa humana. A gente fica com raiva, quer deixar o mal para o outro. Mas quando nós temos um Deus todo-poderoso, esse que fez céus e a terra, que está com a gente, que dá o pão de cada dia, ele põe no nosso coração exatamente isso, o perdão. Porque tem coisas tão horríveis que acontecem, inclusive hoje a gente vê na política, como que você vai perdoar? Mas só Deus pode fazer isso. Então, nós que temos o Yeshua, nós que temos um Jesus, que é todo-poderoso, nós podemos perdoar não pela nossa vontade, mas pela vontade dele. E como dizem muitos, não é esquecer, mas também não é desejar o mal de volta, é entregar. Yeshua, a justiça é sua, porque nós não sabemos fazer justiça. Tem tanta gente que faz justiça com as próprias mãos, não é legal. Agora, entrega para Deus, ele fará.
Eu acho que perdão vem de Jesus, tudo vem dele, o pão de cada dia, o perdão, todas as coisas que a gente precisa vêm desse Pai que gosta da gente quando nós falamos com ele e entendemos quem é ele. É verdade, Wanda. Eu também, assim, para mim essa coisa do perdão é um lamento diário, né? Assim, é um lamento diário, porque todo dia a gente peca. Então, assim, quando Jesus fala, né, o pão nosso de cada dia, o perdão de cada dia, o perdão, né? Então, assim, para mim é uma coisa que fazer, reconhecer que você também pecou. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, mas às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer quando a gente erra também, né? E isso é você perdoar a si mesmo, né? Perdoar porque se Deus me perdoou, Ele que é o santo, poderoso e tal, se Ele me perdoou, por que que eu vou ficar guardando essa mágoa tão grande sobre mim mesmo? E ficar com uma autoestima baixa e ficar com uma tristeza profunda no coração que acaba refletindo na relação com o nosso irmão, com as outras pessoas e tudo mais. Então, o perdão, para mim, assim, é o maior remédio que Deus proveu para a gente, sabe? Porque não tem outra coisa. E não tem outra coisa que faz com que apague essas coisas. Como você falou, Wanda, o perdão não é assim que a gente perdoa. Não, a capacidade de perdoar veio de Deus mesmo, veio de Deus. E vem de Deus com a medida que a gente vai entrando em comunhão com Ele, eu acho, né? Assim, que a gente vai crescendo na fé, porque realmente isso é uma coisa difícil. E acho que Deus sabia dessa na nossa natureza tão complicada de perdoar, que ele falou: Olha, eu te perdoo, mas tem assim como você perdoar o seu irmão. Então, assim como você se perdoar, assim como você perdoar o outro, então a medida para você receber, sentir esse perdão de Deus, é a medida que você consegue perdoar o outro, né? E, e a gente vê, né? Por isso que eu falo que é um lamento diário. Eu acho que assim a gente tem que pedir perdão diariamente daquelas coisas para não ir acumulando uma carga muito grande em cima da nossa alma, do nosso coração. Por isso que Jesus falou isso, você faça todo dia. E ele dá um estimulante para você. Se você lembrar do versículo 14 e 15, ele diz assim: Porque se perdoardes aos homens e às mulheres, tá certo? E às crianças, às vezes você tem vontade de torcer o pescoço do seu filho, da sua filha, É, né? É, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso é um estímulo para nós. Olha, meus queridos, é bom que você perdoe, porque senão você vai perder esse relacionamento que você tem comigo. Se eu não perdoo, na verdade eu estou fazendo mal para mim mesmo, né? é Acho que verdade. esse é o grande problema. Quando eu perdoo, eu estou fazendo algo bom para mim, eu alivio o meu coração. Mas eu tenho uma questão aqui. Eu tenho que pedir perdão só a Deus ou eu tenho que conversar com as pessoas que eu ofendi e pedir perdão para elas? O que que vocês acham? Mas eu acho que é bem claro na Bíblia que quando ele fala assim, se você for fazer alguma oferta e lembrar que, né, que você não perdoou seu irmão, você vai lá, conversa com ele e depois vem fazer a sua oferta, né? Eu acho que tem ocasiões que o perdão só vem completamente quando a gente refaz esse caminho com o nosso próximo mesmo. Não tem jeito. Que legal, Ivana. Porque acho que tem pecados assim, me perdoa, desculpa, eu falei alto, não devia ter falado, assim, umas coisas mais simples. Mas quando você magoa uma pessoa, entristece, faz com que ela se sinta mal, eu acho que você precisa, assim, falar com ela e falar, olha,
acho que aquele comentário que eu fiz, ou a atitude que eu tomei te magoou. Eu quero te falar que, olha, eu senti muito, eu senti Deus falando comigo que eu tinha te magoado, e aí eu quero pedir para que você também me perdoe dessa mágoa que eu te causei. E Legal. eu acho que isso é um chamado à humildade mesmo, né? Porque isso é difícil de fazer. Com Wanda, Deus, concorda, acho que Wanda? Concordo e eu vou falar mais. Olha, temos que obedecer a um Deus e para a gente obedecer a um Deus e pedir perdão, o que nós precisamos? Ser humildes. Olha, não é qualquer um que consegue fazer isso. não Não é. É é difícil. como disse a Ivani, já falei alto, isso é fácil. Agora, quando a gente pisa no calo de alguém e sabe que está fazendo errado, só uma pessoa humilde. E para ter essa humildade, a gente tem que falar realmente com o nosso Deus. E aí ele dá essa coragem, a gente vai lá. Agora, muitas vezes a gente pode ter ofendido alguém, a pessoa está viajando, ou não está mais no país, ou não está mais não sei aonde, mas a gente fala com Deus, Deus, eu fiz besteira, alivia o meu coração. Isso o Alexandre falou, é um alívio para nós. É verdade. Acho que quando as piores coisas que já aconteceram na vida, se você não perdoa, você não vive. Com perdão você vive, você tem alegria, e Deus sabe das coisas. Por que que ele falou isso? Perdoa. Porque isso é muito mais importante para nós. Não sentir É. vingança, sentir que nós temos humildade de pedir perdão. Eu acho que Deus quer da Legal, gente. legal. Então, E eu, agora, veja só. Aqui a gente está falando do curativo, né? Ou seja, pedir perdão, eu tô me curando disso, né? E estou curando o meu relacionamento com a outra pessoa. Mas tem um negócio que a gente pode fazer preventivo, e isso está no versículo 13, que diz assim: E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é o preventivo. A gente não ceder à tentação. A gente sabe que o inimigo vive tentando arrebentar com a gente. Quanto mais bombardeado a gente tiver, mais feliz Satanás vai ficar. Então, se a gente ouvir o que o nosso Deus tem a falar, e se a gente pedir para Ele, não nos deixes entrar em tentação, não nos deixes cair na armadilha do inimigo, e aí livra-nos do mal. O que que vocês acham? Uma boa? é o remédio perfeito, é o remédio completo, né? E é preventivo, ou seja, depois você não precisa pedir perdão. Essa que é a vantagem, tá? Pois é. E acho que assim, é uma coisa que leva a outra, né? Porque se você consegue perdoar na hora que você está sentindo ali, isso não cria raiz de amargura no seu coração, que Deus fala também para a gente não ter raiz de amargura. E aí você controla melhor as suas emoções, né? Você não só Deus, quando a gente pede, ele controla melhor as nossas emoções, evitando que a gente caia em tentação de briga, de ira, de entrar em competição com alguma outra pessoa por vaidade e tal, tudo. Então, esse preventivo é, depende muito de Deus, mas depende da gente também ter essa questão do controle das nossas emoções. A gente tem escolhas, né? Você também Escolha. acha isso, Wanda? Eu acho que é exatamente tudo isso, mas tem uma coisa que eu acho que a tentação é uma coisa que às vezes a gente não consegue controlar. Tentação não é uma coisa assim fácil. Eu, sei lá, beber, fumar, pornografia, roubar, são tentações, são pecados. Aliás, que Deus odeia esse pecado. Então, o que que a gente tem que pedir de novo? Me ajude, tem que entender por que que eu entrei nisso, por que que eu estou fazendo isso?
E ele livra a gente, realmente, ele tira o desejo de fazer a ruindade, ou a maldade, ou a loucura. Então, sempre na dependência de um Deus todo-poderoso. Só Ele que pode tirar essa tentação, porque, como disse o Alexandre, o inimigo está lá e fala assim: você está sozinha, por que que você não faz isso? Ou sei lá, você foi no mercado, olha que bonitinho, isso aqui é tão porcaria, tão pequenininho, eu vou levar. Mas a gente não deve levar. Então, a gente não deve fazer besteira e a gente está aprendendo como, pedindo de novo para Deus nos livrar disso. Isso, Então, vamos sempre pedir tudo na mão de um Deus todo-poderoso. Eu sozinha eu não consigo, mas eu com Deus eu consigo, é porque verdade. É verdade. é verdade para nós. Até para É. isso a gente depende dele, né? Pra- Até Amém. para controlar essas coisas depende. Mas eu acho que esse pedido, assim, não me deixeis cair em tentação, é uma forma também da gente pedir a Deus, olha, a minha fé é frágil, né? Não deixa eu cair, porque o inimigo, como vocês todos disseram, o inimigo está tentando a gente, mas a gente pede, eu peço, Deus, não me deixe cair em tentação, a minha fé é frágil, não deixa eu tentar mais do que o Senhor pode me livrar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele falou que ele capacita você a não cair em tentação. Sim, Ele te dá os recursos para você não entrar nesse barco furado. E acaba sendo, eu entendo, uma escolha da gente. E o Satanás, ele é muito estrategista, ele vai nos teus pontos fracos. Veja como começou o pecado, né? Com mostrando para Eva e para o Adão, para os dois são responsáveis, né? Que eles poderiam ser iguais a Deus. Isso era uma ambição deles, tipo assim, eu posso saber tudo e não sei o quê. é, Essa foi a maneira que ele vendeu, e esse é o problema. Mas ok, eu acho que a gente deu algumas discussões interessantes aqui. E para fazer um desfecho, é, ele termina, e isso não tem em todos os originais, tem em vários, mas não em todos os originais, que diz assim: é um ato de louvor a Deus. Ele começa com louvor, falando da santidade de Deus, e aí ele termina com louvor também, dizendo assim: pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, eu amém. começo com louvor, começo louvando a Deus, eu começo me aproximando a Deus, eu faço todos os meus pedidos, e aí, na hora que eu encerrar, eu não falo tchau. Não. Eu falo o seguinte: Deus, olha, tudo é teu. Teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Tudo. O Senhor é o que merece tudo. E me ajuda a te honrar. É verdade. Não é um negócio legal? Amém. Como é que a gente poderia fechar isso daqui? Eu, eu fecho. Ó, Fala, eu fala. super legal. Salmo 107. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então, é, é louvando, olha, com toda porcaria que está acontecendo no mundo, como diz Alexandre, vai piorar, nós estamos felizes. Oi, estamos gravando, estamos mostrando mais amor de Jesus. Tem gente que já esqueceu de Deus, tem gente que não quer nem ler a Bíblia, e nós estamos aqui louvando a Deus. Então, que a gente possa continuar. E ainda mais uma frase que eu acho muito boa no Lucas 11:28. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Então vamos obedecer, vamos orar como se deve, vamos pedir perdão, vamos acreditar que o pão da vida é o Yeshua
e que a gente continue caminhando com os irmãos firmes como a Ivani, o Alexandre, e estamos juntos. Legal. Quer dizer, você deu a própria a palavra de Deus como mensagem para as pessoas. Ivani, 2 minutos para você. Não, a Wanda fechou muito bem, e eu acho que é isso. Quando Jesus estava falando, ensinando a orar, era, eu acho que o jeito que ele orava para o pai dele, né? Então, assim, é, pois vem o teu reino, e Jesus é o reino de Deus que veio para a terra para que a gente pudesse. é, ser salvo por ele. Então, é em Jesus que nós santificamos o nome de Deus, é em Jesus que a gente pede para que o reino venha, é em Jesus que, que a gente foi salvo dos nossos pecados. Então, é em Jesus que a gente é, agradece e louva a Deus a vida inteira, certo? Quer dizer, legal, legal. Eu acho que a coisa legal do Pai Nosso é a oração do Pai Nosso. Você não tem necessidade de fazê-la literalmente, mas você tem a necessidade de criar um relacionamento com Deus, uma conversa com Deus. Isso tem que ser diariamente, tem que ser horariamente, tem que ser a hora que você lembrar. Às vezes, sei lá, você está fazendo alguma coisa, de repente algo vem à tua cabeça. Que tal conversar com Deus naquele momento, dizer, oh Deus, eu lembrei agora, puxa vida, tal pessoa está passando tal dificuldade, eu quero colocar a vida dessa pessoa perante o Senhor, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. Então, eu acho que isso é uma prática boa para a gente manter um relacionamento com Deus. Isso é o fundamental. Mas você Então, sabe, eu quero dar um testemunho então sobre isso, pode falar. porque na verdade, assim, a gente ora, eu gosto muito de orar, de falar com Deus, de glorificar o nome dele, mas a gente passa por situações na vida que a gente fica abalado, triste. Eu já tive muitas situações que eu não tinha palavras para orar. Então eu chorava perante Deus. E eu fiquei algum tempo assim, sem querer orar para que que eu vou orar? Para que que eu vou orar? Mas aí parece que Deus colocava na minha cabeça essa oração do Pai Nosso literal, que a gente aprende desde criança. E aí eu começava literalmente a recitar: Pai Nosso que está no céu. Eu fiz durante dias isso, até retomar as minhas próprias palavras de oração para Deus. Então, assim, não precisa ser literal sempre, mas a gente precisa ter gravado isso no nosso coração, na nossa mente, para que ela se renove todas as vezes que a gente precisar. E ele já deu as palavras, ele deu as palavras, ele deu o sentimento, e isso já me recuperou muitas vezes. Então é por isso que que eu gosto de falar. Legal, 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 Ivani, muito bom. Então, vamos fechar com uma oração. Deus Vamos. Pai amado, estamos aqui perante o Senhor mais uma vez, no santo nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor falou que a gente podia se aproximar do Senhor para estar conversando com o Senhor. Eu entendo que o Senhor fica feliz quando a gente toma a iniciativa de conversar consigo. Eu só posso agradecer tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Tenho certeza que o senhor está fazendo na vida de cada uma das pessoas que está assistindo essa nossa gravação. Eu quero agradecer pela vida dessas pessoas e eu quero pedir que o senhor possa estar fortalecendo essas pessoas, talvez tenham algum problema com doença na família ou algum problema financeiro, ou o que quer que seja. Eu coloco todos esses problemas perante o Senhor, porque eu sei que o Senhor é todo-poderoso e o Senhor é o único que pode dar uma solução melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, Amém. abençoa-nos a cada um de nós, ajuda-nos a ter cada vez mais confiança no Senhor, sabendo que é o Senhor que pode resolver todas as coisas. Ajuda-nos a te servir com alegria. Ajuda-nos a perdoar quem nos ofendeu. Ajuda-nos a ouvir o que o Senhor tem a falar.
Esse é o nosso clamor e a nossa gratidão, no santo nome de Yeshua Mashiach. E eu quero desejar a Amém. todos um shalom maravilhoso, aquela paz que só Jesus, só Yeshua pode colocar no nosso coração. Ele falou assim: a minha paz vos dou, não como o mundo dá, não essa paz que aparece na televisão e que não é nada disso, mas a paz que só Jesus dá, aquela paz completa. Ele diz assim: não se preocupe, não se aflija, eu estou aqui. Então, Amém. muito obrigado aí pela presença de todos vocês e um shalom, shalom grandioso Bom, para bom, todos. obrigada. Shalom, shalom a todos.